paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 9, navegando nos livros de 1 Samuel e 2 Samuel neste trimestre. Eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. O tema da aula de hoje vai falar sobre o reinado de Davi. Você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o seu joinha, deixa também o seu comentário, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus. É claro que eu quero também dizer a você, pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp de todo mundo que você conhecer, nos ajude a chegar mais longe, tá? A gente está comentando também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa no canal, então vamos que vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos adultos. Estamos estudando hoje sobre o tema Reinado de Davi, navegando na nossa viagem sobre os livros de 1 Samuel e 2 Samuel. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre esse contexto desse reinado. Eu espero que Deus em Cristo fale muito com você. É importante você iniciar sua aula apresentando o texto bíblico da lição. Você é servo da palavra. Não se esquece disso. Sua lição hoje tem 3 objetivos e também possui aí 3 pontos para você apresentar para os seus alunos. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Davi é constituído rei. Esse é o primeiro ponto da nossa lição aqui da classe dos adultos. Nós chegamos agora em um período onde a própria história bíblica faz questão de narrar que Davi é levantado, constituído rei do próprio texto bíblico de Israel aqui, a qual nós estamos estudando, tá bom? Esse primeiro ponto tem 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: 3 motivos para a sua escolha. Esse é o primeiro subtópico. É claro que estamos analisando sobre a questão do reinado de Davi, como ele foi estabelecido como rei em Israel. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender também que ninguém chega nesse reinado, aqui no próprio contexto bíblico, sem ter experiências, sem ter vivências. Não foi colocado ali apenas chegando de paraquedas, por exemplo, mas ele foi levantado por Deus e teve experiências reais para isso. 3 razões porque ele foi separado para esse reinado. A primeira razão fala que aquele que fosse separado para o reinado de Israel deveria ser israelita, então não poderia ser um estrangeiro. E Davi preenchia isso. Isso está onde? É importante a gente analisar o texto bíblico. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15. Analise esse texto bíblico com os seus alunos. A primeira razão para Davi ser separado como rei das tribos do norte, aclamado como rei, era que ele deveria ser alguém nativo, ser um israelita. O segundo motivo para Davi ser separado como rei é pela liderança militar que ele tinha. Ele possuía, isso era natural para ele. Ele era um grande líder. É importante a gente ler também o texto bíblico. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 16. Faça essa leitura com os seus alunos. E o terceiro motivo para a liderança de Davi como rei, tanto de Israel como também de Judá, era a promessa de Deus sobre a vida dele. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Faça essa leitura com os seus alunos. Então, nós já temos aqui 3 motivos para essa separação. O primeiro, como nós já percebemos, tinha que ser nativo, um israelita. O segundo tinha que ser um líder militar, e ele era bom para isso. E o terceiro é promessa de Deus, chamada de Deus, alguém escolhido como o coração, ou segundo o coração de Deus. Finalizando aqui esse subtópico, vamos agora para o segundo, que vai tratar sobre o seguinte assunto: Davi como pastor e chefe. Esse é o segundo subtópico. Uma ideia que a gente precisa entender sobre esse termo pastor na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, é que a ideia de pastor é aquele que cuida de um rebanho,
aquele que cuida de ovelhas. E Davi, nós sabemos que foi pastor de um rebanho. Mas no contexto bíblico, os próprios profetas de Israel eram usados por Deus. Por exemplo, Jeremias, Ezequiel, trouxeram oráculos voltados para os pastores de Israel. Detalhe, não eram os pastores de ovelhas, mas os reis que eram chamados por Deus, que exerciam lideranças, eram também conhecidos como pastores do povo de Deus. Por exemplo, Jeremias capítulo 3, versículo 15, o próprio Jeremias é usado por Deus para dizer que o Senhor levantaria pastores, líderes, que exercesse o ministério da liderança com inteligência e ciência, conhecimento, segundo o coração de Deus. Isso é vontade de Deus. E o próprio Davi é esse homem que traz essa ideia pastoral, desse cuidado de rebanho, de cuidado das ovelhas de Deus, do povo de Israel. Salmo 23, nós encontramos esse exemplo, vale a pena você ler com seus alunos, ele descrevendo essa figura de Deus como pastor, mas também descrevendo esse cuidado que Deus tem com os seus servos. Salmo 77, versículo 20, você vê que Davi tem essa visão pastoral aqui também. Então, essa ideia de pastor e chefe do seu povo, no Antigo Testamento traz a ideia de um pastor que cuida das ovelhas de Deus, do rebanho de Deus, que no caso aqui é Israel. E essa ideia de exercer esse domínio pastoral traz a ideia de alguém que não é somente um líder militar, mas é alguém que exerce um ministério amoroso, alguém que reina com amor, alguém que cuida das ovelhas de Deus com carinho. Essa é a ideia bíblica que nós estamos descrevendo para você, uma ideia pastoral. E aqui nós podemos até aplicar na vida dos nossos alunos. Olha o que é interessante. Se você é chamado por Deus para a liderança, você não é somente um líder da igreja, mas é um pastor, alguém que cuida do rebanho de Deus, alguém que abraça as ovelhas que não é sua, mas as ovelhas que são de Deus, porque o pastor presta conta dessas ovelhas. Então Davi deveria agir como chefe do povo, líder, mas também pastor desse rebanho que é Israel. Aqui nós estamos entendendo algo que é interessante, que podemos utilizar em sala de aula com os nossos alunos. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o terceiro do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Entrando em aliança com o povo, esse é o terceiro subtópico. Aqui nós encontramos uma lição interessantíssima que Davi fez. Davi não reina sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, ninguém lidera sozinho. O próprio Davi entra em aliança com o povo. Você percebe que, em primeiro lugar, ele é aclamado como rei nas tribos do norte. Depois ele chega até Judá e reina sobre todo Israel. O próprio Davi é chamado por Deus. E aquele que é chamado por Deus precisa saber que precisa contar com as pessoas para o exercício dessa liderança, desse pastoreio. Segundo Samuel 8, versículo 10 a 18, você percebe que Davi é inteligentíssimo. Ele utiliza essas alianças, ele faz aliança com o povo, ele ganha o coração do povo no exercício da sua liderança. Ele é um pastor, ele observa os filhos de Israel como ovelhas de Deus e ele traz esse povo para perto de si. Ninguém lidera afastando as pessoas, mas abraçando as pessoas para perto de si. Segundo Reis 11, 17. Você percebe que Davi exerce esse ministério pastoral de abraçar as pessoas, estabelecendo aliança com o povo de Deus. Uma lição que temos aqui para apresentar aos nossos alunos. Você não consegue liderar sozinho. Você não pode dar aula na escola bíblica sozinho, para só você e a parede. Não, você precisa contar com a ajuda do povo, fazer alianças, ganhar os seus alunos. Davi nos ensina isso nesse exercício pastoral dessa liderança de Israel. Finalizando aqui o primeiro ponto, vamos agora para o segundo da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos. A consolidação do reinado de Davi. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Nós vamos perceber muito bem que Davi é um instrumento de Deus na sua liderança
pastoral e no reinado de Israel. E aqui nós vamos descrever isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a edificação de Jerusalém. Esse é o primeiro subtópico. Quando Davi se torna rei, a primeira coisa que ele faz é tornar a capital de Israel, que no caso aqui é Jerusalém, em uma cidade forte e bela, uma cidade que se destacaria para as demais. Davi é inteligente nessa questão. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 2 e 5, é importante ler com seus alunos a respeito dessa ideia de Davi, desse pastoreio que ele tem, desse cuidado com Jerusalém. Quanto a Jerusalém, Davi traz mudanças reais. Ele cuida da cidade de Israel, especialmente da cidade de Jerusalém, a capital de Israel, para demonstrar esse cuidado com o seu reinado. Por que ele faz isso? Porque em Jerusalém ele começa agora a trabalhar essa visão para trazer o cuidado de Deus para com aquele povo, para transformar Jerusalém em uma espécie de capital religiosa, política, uma capital bela que trouxesse esse cuidado com a sua liderança e com seu pastoreio para com o povo. Finalizando aqui esse subtópico, vamos agora para o segundo, que vai tratar sobre o seguinte assunto, aqui no ponto número 2 da nossa lição: as reformas religiosas. Davi se torna rei e ele se preocupa em trazer reformas para Jerusalém, mas agora ele se preocupa também em trazer reformas religiosas. Segundo Samuel, capítulo 6, nós observamos o texto bíblico aonde nós encontramos a narrativa em que Davi se preocupa em trazer de volta para a cidade do seu Deus a Arca de Israel, a Arca de Deus que estava em terra estrangeira e agora retorna para o povo de Deus, retorna para a cidade de Davi. Davi, então, pelo próprio texto bíblico, age diferente de Saul. Por exemplo, enquanto Saul era insensível a respeito do exercício sacerdotal, ele chegou até matar os sacerdotes, Davi age diferente. Ele se preocupa com o ministério sacerdotal, ele se preocupa com a Arca de Deus. Nós encontramos em 2 Samuel capítulo 6 a sua tentativa de trazer a Arca. Ele traz a Arca de Deus da casa de Obed-edom, ele se preocupa em atender à vontade de Deus. Segundo Samuel 6, versículo 20, ele faz de tudo para agradar a Deus, oferecendo sacrifícios, adorando a Deus, para que essa presença retornasse para Jerusalém. O que Davi está nos ensinando? Em primeiro lugar, ele se preocupa em reformar a casa, Jerusalém. Em segundo lugar, no segundo subtópico, ele se preocupa agora em trazer para o coração do povo, para o coração da cidade, a arca que representava a presença de Deus. Então, o exercício da liderança de Davi demonstra que ele se preocupa com o cuidado de Deus no meio do seu povo. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o terceiro, que vai tratar outra coisa também que estamos analisando aqui no ponto número 2. A Suprema Aliança Davídica. Davi, então, é abençoado por Deus nesse terceiro subtópico por causa desse coração que obedece ao Senhor. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao 15, Deus usa o profeta Natã para poder entregar uma mensagem de Deus para Davi. Davi é abençoado por Deus ao ponto de Deus engrandecer o seu nome. E nós podemos perceber aqui, diante dessa promessa, 3 coisas que Deus faz com o seu servo. A primeira, a firmeza da sua família sobre a terra. Isso é uma bênção que Deus dá para Davi. A segunda, os seus sucessores contariam, seriam cheios também da presença de Deus. E a terceira, a sua dinastia seria eterna. E é interessante que essa dinastia se cumpre em Jesus aqui. Então Davi, ele é abençoado por Deus por causa desses cuidados com o povo de Deus, com o rebanho de Deus, que é Israel. Finalizando esse subtópico, esse ponto que estamos trabalhando com você, vamos agora para o terceiro, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na classe dos adultos: a grandeza política do reinado de Davi. Davi, ele é um servo de Deus que age tanto espiritualmente, mas também na área política ele também exercia esse ministério
Esse é o terceiro ponto da nossa lição, que nós vamos analisar em 3 subtópicos aqui na classe dos adultos. As realizações militares, esse é o primeiro subtópico da nossa lição. Davi, ele era um líder político também. As suas realizações militares também são apresentadas nas Escrituras. Leia o texto bíblico com os seus alunos. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao 14. Davi exercia o seu ministério político, mas também o seu ministério pastoral militar. Davi, ele exerce esse ministério político militar obedecendo à vontade do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. É um contraste aqui do próprio Saul. Deus mandava fazer, ele não fazia. Davi, ele obedece à voz de Deus. Ele é diferente, ele age de acordo com a vontade do Senhor. Ele é um homem obediente à vontade de Deus. Aquele que obedece sempre é abençoado. E Davi traz esse exemplo para a gente. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o segundo do ponto número 3, que traz o seguinte argumento. As administrações de Davi. Davi, além de ser um líder militar, ele também age na área política na questão da administração. Duas coisas ele faz. Primeiro, ele se preocupa com Jerusalém. Agora, ele também exerce mudanças religiosas naquele período. Segundo Samuel, capítulo 8, versículo 15 a 18, nós encontramos um texto bíblico que demonstra também que ele muda aqui na sua liderança algumas questões administrativas. Ele começa a exercer isso de forma diferente, sabe? No campo religioso, por exemplo, Davi trabalhava com 2 sacerdotes, de acordo com o próprio texto bíblico de 2 Samuel, capítulo 8, versículo 17. Zadok e Aimeleque, homens que eram servos de Deus. Ao contrário de Saul, que chegou quase a matar todos os sacerdotes. 1 Crônicas 24:3 diz que ele trabalhava também com o escrivão e um cronista. Isso também fazia parte da sua administração naquele período. E aqui nós percebemos que o próprio Davi, ele contava com as pessoas para a sua administração, para o exercício do seu reinado. Ele não fazia nada sozinho. Nós também precisamos entender que no campo pastoral, na igreja, nós, no exercício da nossa liderança, não podemos crescer sozinhos. Precisamos contar com o apoio das pessoas, de homens de Deus, que também são levantados para determinadas áreas na igreja. Homens que são levantados, por exemplo, para a área administrativa, para a área pastoral. A gente precisa compreender isso até para o exercício dessa obra e para o crescimento do reino da igreja de Deus. Isso aqui traz para a gente grandeza, riqueza espiritual e, claro, vivências com Deus. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o terceiro e último, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: o culto público. Davi exerce, nesse terceiro subtópico, o seu culto a Deus. Era um homem que trazia a nação para perto de Deus. Olha a diferença dele com Saul. Segundo Samuel 8:17, nós encontramos Davi exercendo seu culto junto com os sacerdotes Zadok e Aimeleque. Tudo leva a crer que Abiatar já estava aposentado. Davi traz essas mudanças para o culto porque ele tinha interesse de envolver o povo de Israel na adoração. Ele era um rei político que tinha interesse também religioso, voltado para que o povo buscasse a presença de Deus. 1 Crônicas 23, do 1 ao 30, você percebe que o próprio Davi faz mudanças significativas para o engrandecimento da glória de Deus no envolvimento do culto naquele período. É ao contrário do próprio Saul. Saul queria realizar o culto. Davi só traz mudanças nessa liturgia para que o culto se tornasse melhor. Mas quem exercia o ministério do culto era o sacerdote e aqueles que exerciam o ministério profético. Diferente de Saul, que ele nega o ministério do próprio Samuel, excluindo Samuel neste período. E o culto deve ser algo pensado com cuidado. O culto deve ser algo realizado para a glória de Deus. Davi, como líder político, ele se preocupa, em primeiro lugar, exercer esse ministério na questão política militar. Exercer esse ministério na questão religiosa. Cuidar
para que as pessoas voltassem o seu coração para Deus. Isso aqui é rico e também traz uma lição poderosa para o nosso crescimento espiritual. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você com a aula de hoje. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. A gente já está preparando o material do próximo trimestre, tá bom? Logo, logo a gente está publicando aqui para vocês. Orem por nós para que Deus nos use no ensino da sua palavra. Até a próxima aula, se Deus quiser.